Como todas as atividades econômicas, a produção animal está constantemente sujeita aos avanços tecnológicos e ao mercado. Não é por acaso que a pecuária de corte brasileira vem crescendo nos últimos 15 anos, aumentando o rebanho, o abate e as exportações de carne. Por consequência, a partir de 2005, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de carne bovina. Nos anos que se seguiram, os preços de carne não foram favoráveis aos pecuaristas. Mesmo assim, o mercado seguiu a tendência de recuperação dos preços, principalmente devido às vantagens competitivas que o Brasil possui. A exemplo da disponibilidade de áreas, alimentos, além de um clima que não impõe restrições severas. O bom aproveitamento dessas vantagens pelos pecuaristas, ao lado da competência do setor frigorífico, tem resultado em abertura de novos mercados e ampliação dos já existentes, permitindo o crescimento sólido das exportações. No entanto, o maior custo dos insumos para a produção e o aumento das exigências de qualidade pressionam o pecuarista para a intensificação da atividade. Nesse sentido, a terminação de animais em confinamento é uma ferramenta interessante. Confinar os animais alivia os pastos no período crítico do ano, aumenta a lotação da fazenda, acelera o ciclo de produção, permitindo o abate de animais mais jovens, com carcaça bem acabada, que significa a produção de carne de melhor qualidade. Por tudo isso, o número de confinamentos no Brasil tem apresentado um crescimento expressivo nos últimos anos. Estimativas indicam que em 2007, 3 milhões de cabeças tenham sido terminadas em confinamento e outras 3 milhões em regime de semi-confinamento. Mesmo assim, esses números representam pouco, pois apenas cerca de 6 a 7% do total dos abates são de animais terminados em confinamento. Inicialmente, esta atividade surgiu como estratégia de manejo na fazenda, com um número de animais não muito maior que 100 a 200 cabeças. Atualmente, grandes empreendimentos até então somente vistos nos Estados Unidos, com mais de 100 mil animais, começam a se viabilizar por aqui. Mas afinal, o que é confinar? Para um maior entendimento, consideramos como confinamento neste vídeo o conjunto de instalações e atividades que visam manter um ou mais lotes de animais em um local restrito, com condições sanitárias e nutricionais que possibilitem um ganho de peso rápido e econômico, com a finalidade de produzir carne. A partir de 2005, a quantidade de animais confinados no Brasil se expandiu. Pode-se dizer que ocorreu um novo impulso do crescimento desses empreendimentos. Essa expansão ocorreu principalmente com a viabilização do aumento de grãos nas rações dos animais, que permite ganhos de peso maiores e o encurtamento do tempo de engorda. Por que confinar? Os motivos que levam o pecuarista a terminar animais em confinamento são diversos. Dentre eles podemos listar: confinamento como estratégia de manejo da fazenda, visando principalmente aliviar os pastos durante a seca, para reduzir a idade de abate dos animais, aumentando o giro da fazenda, para produzir animais mais jovens, pesados e bem acabados, que significa carne de melhor qualidade, para aumentar a produção de carne por área e viabilizar a exploração pecuária em regiões de preço de terra elevado, para a venda de animais terminados no período de pico de preço na entre-safra, e quando o objetivo é a integração de lavoura e pecuária na fazenda, buscando o melhor aproveitamento econômico dos recursos disponíveis. Hoje no Brasil, existem desde pequenos empreendimentos, como unidades de apenas 50 bois, até grandes confinamentos, com mais de 100 mil cabeças. Algumas usinas de açúcar e álcool também têm se beneficiado com a integração da pecuária, aproveitando resíduos como a levedura resultante da produção do álcool e o bagaço da cana. Mais recentemente, têm surgido grandes unidades de confinamento. Tem crescido também o sistema de boitel, onde o confinamento oferece vaga para bois de terceiros. O que faz o confinamento dar lucro?
Para obter lucratividade, é preciso estar atento às informações e experiências daqueles que atuam no mercado. O professor Flávio Augusto Portela Santos, da Exalc de Piracicaba, tem desenvolvido pesquisas sobre a terminação de bovinos em confinamento. Segundo ele, existem 2 fatores decisivos na lucratividade do empreendimento. Primeiramente, a comercialização dos animais deve ser vantajosa. É preciso comprar o boi magro a um preço vantajoso em relação à venda. Ou seja, a cotação do preço da arroba do boi magro na época da compra dos animais para o confinamento precisa ser menor que o preço da arroba do boi gordo na época de venda dos animais para os frigoríficos. Já o segundo fator na obtenção de lucratividade é o correto uso da tecnologia disponível. É importante dimensionar os equipamentos, instalações, além de formular a ração para aproveitar bem os alimentos disponíveis e, assim, proporcionar um ganho de peso rápido e econômico. Essas condições comerciais e técnicas precisam ser perseguidas pelo confinador para atingir a lucratividade esperada. Com relação ao confinamento, é uma atividade de risco, né? E tem 2 componentes básicos nesse processo. Um é um componente comercial e tem o componente técnico. À medida que a gente vai intensificando o sistema de produção como um todo, esse componente técnico vai se tornando cada vez mais importante. Mas do ponto de vista comercial, é fundamental que o confinador seja bom comercialmente, principalmente em termos de compra do boi magro, do garrote que ele está comprando. Se ele compra mal esse animal e já coloca naquelas 12, 13 arrobas do boi magro um preço muito alto de arroba, é difícil depois ele tirar isso daí lá na frente, mesmo com um bom desempenho técnico. Então existe uma parte do lucro, uma parte considerável do lucro do confinamento, vem no ganho comercial que você tem quando compra, primeiro, um boi de 12 arrobas, por exemplo, essa arroba está calculada no rendimento de 50%. Quando esse boi estiver gordo e for morrer, essas 12 arrobas, numa arroba de 54 de rendimento, esse boi já tem quase uma arroba de ganho só comercialmente. Nessa mudança de rendimento de carcaça que nós estamos falando, da compra do boi magro para o abate do boi gordo. E ele está carregando aqui 12 a 13 arrobas, que ele tem que comprar bem. Então esse componente comercial é fundamental, como também a questão da venda, e que hoje existem ferramentas também de garantia, onde o pessoal começa a trabalhar na bolsa, com boi a termo, esse tipo de garantia maior que a gente não tinha no passado para o confinador. Do ponto de vista técnico, quanto mais a gente tiver animais confinados no país, quanto mais a pecuária se intensificar, vai diminuindo a diferença de preço de arroba de safra para entre safra. Aquele grande ganho que você tinha no animal estocado tende a diminuir e valorizar mais e mais o componente técnico, ou seja, ter um bom ganho de peso, ter uma boa conversão alimentar no confinamento. Isso é fundamental hoje no processo. Quando confinar? Na grande parte do território brasileiro, o mês de março coincide com o final das chuvas de verão, quando a produção das pastagens diminui, o que força o pecuarista a vender animais ou suplementar a alimentação. Essa época também marca o início da colheita da safra de verão. Essa disponibilidade de alimentos é aproveitada pelos animais confinados. De modo geral, a maior parte dos confinamentos nacionais é realizada com ciclos curtos de 60 a 80 dias. O objetivo é ter os bois prontos para o abate durante os meses de pico de preço na entre-safra, que ocorrem entre setembro e novembro. Entre 2006 e 2008, aumentou o número de confinamentos fazendo 2 ciclos de engorda. Nesse caso, o confinamento é iniciado mais cedo. Normalmente, o primeiro ciclo em abril com abate em junho ou julho e o segundo ciclo com abate no pico da entre-safra.